Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Em reverência à palavra do Senhor, eu peço à Santa Igreja que se coloque em pé, para que juntos possamos ler o versículo que norteará a pregação do dia de hoje. Eu peço à igreja que abra a sua Bíblia no livro de 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. E peço também à Santa Igreja que um dos nossos irmãos possa fazer assim a leitura da palavra. Amém. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Palavra do Senhor. Amém. Enquanto isso, eu peço a um outro irmão que abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor. Amém. Eu trago como tema no dia de hoje: Jesus Cristo é o nosso mediador. Amém. E como subtema, só há um caminho para a salvação. Aleluia. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Igreja do Senhor, Jesus Cristo é o nosso mediador. Porque a palavra do Senhor em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Falar de mediador é falar de alguém que assume a responsabilidade de facilitar o diálogo, de intervir na comunicação entre as partes conflituantes, a fim de fazer com que as mesmas cheguem a um consenso ou conciliação. O mediador é um intermediário. O mediador serve como ponte de ligação entre duas partes. Amém. Santos do Senhor, escute bem o que eu vou dizer. Na terra, os homens buscam por vários mediadores. Buscam mediadores como imagens que não falam, que não ouvem. Buscam mediadores que invocam espíritos de mortos para obterem a salvação. Não faça para ti mediador de imagem que não tem vida. Não faça para ti mediador de homens, porque tal como você, o homem vem do pó e do pó voltará. Não faça como mediador mortos. Seu mediador é Jesus Cristo. Amém. Santos do Senhor, nós estamos num tempo que devemos buscar a Cristo Jesus. Nós não estamos no tempo para nos prostituir. Nós não estamos no tempo para nos prostituir com imagens, com outros deuses, para nos prostituir com homens, para nos prostituir com espíritos de mortos, para nos prostituir com idolatria. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 115, versículo 4. Salmos 115, versículo 4. A palavra do Senhor diz o seguinte: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam.
pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Amém? Santos do Senhor, pode até existir no mundo outros mediadores, mas nunca será entre Deus e os homens, porque entre Deus e os homens só há um mediador, que é Jesus Cristo. Eu acredito que muitos de vós, antes de conhecer a Cristo Jesus, buscavam outros mediadores, adoravam imagens que não falam, que não ouvem, que não andam, que não veem. Buscavam mediadores na família, buscavam mediadores em outros lugares, adoravam homens, adoravam imagens, idolatravam uns aos outros. Mas igreja do Senhor, entre Deus e os homens só há um, que é Jesus Cristo. E outro que vem a dizer que vai ser o mediador entre Deus e os homens, não existe senão Cristo Jesus. Não é tempo de correr atrás de festas. Não estamos no tempo onde você vai à festa correr atrás de mediadores. Porque é o seguinte, Santa Igreja, o homem veio de Deus. Então, indireta ou diretamente, o homem sempre vai procurar por Deus, porque a sua essência é Jesus. Então, quando você vai a festas à procura de preenchimento, você só está a procurar Jesus, porque na festa onde você não vai encontrar um mediador. Na discoteca onde você você não vai encontrar um mediador. O que a festa pode te fazer de bom? O que a festa pode te trazer de bom? A festa vai te trazer a salvação? Será que você vai encontrar salvação na festa? Como você sai quando vai a uma festa? Como você sai dessa festa? Você se sente cheio? Você se sente preenchido? Você sente que o que foi à procura realmente encontras? Eu te digo que não. Porque se encontrasses, não voltarias para procurar mais. Todo vazio que nós sentimos, que nós procuramos em outros lugares, é a falta de Cristo Jesus. É a falta de Jesus Cristo. Por isso é que o homem sempre vai sentir falta. A palavra do Senhor diz que a minha graça te basta. Quando você encontra a graça, você vai perceber que somente isso te basta. Por isso é que aqueles que verdadeiramente que se convertem, que buscam a Deus, não têm mais prazer para voltar no mundo, porque a graça do Senhor lhes basta. Amém? Santos do Senhor, eu falei de festa. Falei de festas que nós muitas vezes vamos, que muitos de vós vão à procura de algo para lhes preencher. Mas eu vou vos contar sobre uma festa. A festa das festas. A festa que gera festa. A festa onde já não haverá dor, já não haverá tristeza, já não haverá angústia, já não haverá falta, já não haverá dor. Esta festa é a festa dos céus, é a festa do reino dos céus. Esta festa sim, você deve procurar. Esta festa sim, você deve procurar e deve querer alcançar, que é o reino dos céus. Amém? Não é tempo, igreja, de trocares amores. Há pessoas que vivem trocando de relacionamentos. Há pessoas que vivem trocando de amizades. Há pessoas que vivem trocando de relacionamentos conjugais. Há pessoas que vivem trocando de familiares. Porque não há tempo de troca.
de amores, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é amor. Amém? Então o amor que você procura, que você vive trocando, é a falta de Cristo na tua vida. A Bíblia fala, e eu peço à igreja que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 4 a 5. Apocalipse 2, 4 a 5. Eu peço a um dos nossos irmãos que faça a leitura em nome de Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor. E do trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Pois, senão, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Palavra do Senhor. A Bíblia está a nos falar: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste. Igreja do Senhor, aonde foi que você caiu? Igreja do Senhor, lembra-te aonde você caiu. O que é que te fez cair? É importante você todos os dias refletir aonde você caiu, o que te fez cair. Lembra quando você entrou na igreja, o fogo que você tinha em fazer a obra de Deus. Lembra quando você chegou neste lugar, você não pensava na hora de ir para casa. Lembra-te quando você chegou neste lugar, o prazer que você tinha em falar da palavra de Deus. Lembra quando você aceitou Jesus na tua vida, você não queria fazer mais nada a não ser falar de Jesus, a não ser falar do amor de Jesus. Onde está esse fogo? Igreja, onde está esse fogo? Onde está esse zelo? Onde está esse amor? Onde está esse amor que quando você chegava em casa, você não queria fazer mais nada senão louvar ao Senhor, senão orar, senão meditar? E hoje, igreja, como você está? Como você está? Será que você continua a orar do mesmo jeito? Será que você continua a buscar a Deus do mesmo jeito? Será que você tinha prazer em se desviar do pecado do mesmo jeito? Será que você tem feito a obra do Senhor do mesmo jeito? E lembra que quando você entrou, você nem era consagrado, você nem sabia qual era a missão de Deus na tua vida, você nem sabia para que Deus te chamou. Você só queria buscar a Deus, você só queria adorar a Deus, você só queria louvar ao Senhor. E hoje que você sabe da tua missão, hoje que você tem um cargo na igreja, hoje que você tem uma posição na igreja, por que você relaxou? Por que você se distraiu? Por que você se negligenciou? E você quer dizer que não sabe aonde caíste? Você quer dizer que você não sabe como caiu? Volte ao primeiro amor. Volte
a prática das primeiras obras. Acenda o fogo, acenda o zelo que há em teu coração, porque a chama de Cristo Jesus não se apagará. Continua aí o fogo, o zelo, continue aí. O candelabro ainda está no teu coração. Basta você acender, basta você querer, basta você voltar a buscar ao Senhor conforme você um dia buscou. Lembra do tempo que você buscava a Deus verdadeiramente, que você não se importava com a hora que você passava em oração, que você não se importava com a hora que você meditava a palavra de Deus, que você não se importava com a hora, você só queria Jesus, você só queria Jesus, porque o fogo de Deus estava aceso em teu coração. Uns dizem: já não faço isso porque o irmão fulano me feriu. Eu já não dou isso na igreja porque a vez passada, quando dei, o irmão cicrano falou mal. Eu já não vou fazer mais aquilo na casa do Senhor porque eu, quando quis fazer, o irmão fulano me negou. Povo de Deus, a igreja do homem falha, a igreja do homem peca, a igreja do homem às vezes se corrompe, mas a igreja de Cristo é perfeita. A igreja de Cristo é perfeita, porque o nosso Deus é perfeito e Ele não erra. Então, quando você querer deixar de fazer para Deus, lembra-te, não é sobre o homem que você busca, não é para o homem que você faz, mas é para Cristo, o mediador, aquele que salva, Jesus Cristo. Amém? O mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Por isso, levanta, vença o pecado, vença o pecado e volte para Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Se converta, se arrependa, se converta, se arrependa. No reino dos céus só há uma porta de entrada. Se arrependa, se converta, se arrependa, se converta. No reino dos céus só há uma porta de entrada, e esta porta é o mediador Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos 10:10: com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Com o coração se crê. A quem o seu coração crê? Se o teu coração crê em Cristo Jesus, a justiça de Deus chegará na sua vida, será feita em ti. Mas se o teu coração não crê em Deus, que tipo de justiça virá a ti? Imagine só, que tipo de justiça virá a ti? Igreja do Senhor, se converta e creia em Jesus Cristo. A Bíblia ainda diz: e com a boca se faz a confissão para a salvação. Que tipo de confissão a tua boca faz?
Você sabe o que a tua boca tem falado? Você presta atenção naquilo que sai da tua boca? Que tipo de confissão a tua boca faz? Qual é o Senhor que a tua boca faz confissão? Qual é o Senhor que a tua boca adora? Qual é o Senhor que a tua boca busca? Não adianta vires à igreja todos os domingos, estares em todos os retiros, mas quando sais, a tua boca não fazer confissão do Deus que você busca neste lugar. Igreja do Senhor, se você está a refletir, está a entrar na tua vida, você deve entender que se a tua boca tem buscado a Deus neste lugar, lá fora a tua boca precisa confessar o nome desse Deus. Lá fora a tua boca precisa confessar o nome deste Deus. A Bíblia fala que não devemos adorar a dois deuses, nem servir a dois deuses. Então, se você busca a Deus aqui e lá fora, a tua boca faz confissão de outros deuses, santos do Senhor, Deus vai te vomitar. Deus vai te vomitar. Porque mais vale que você seja quente ou frio. Os mornos o Senhor vomitará. Os crentes são aqueles que verdadeiramente, os quentes são aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus em suas vidas. Os frios são aqueles que ainda não conhecem a salvação, que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Mas ainda os frios, se arrependerem, podem ser quentes. Os mornos são aqueles que conhecem a palavra, mas preferem o mundo. Uma altura estão na igreja e outra altura estão no mundo. Esses, a sua boca não confessa a Cristo Jesus. Se neste lugar tem alguém que entrou aqui frio, tem alguém que entrou aqui e ainda não aceitou Jesus em sua vida, chegaste na hora certa, porque és que o Senhor te chama para o aceitar, e com a sua boca você pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Se confessares Cristo como seu Senhor e Salvador, serás salvo. O reino dos céus será seu. Mas se não receberes Jesus Cristo, lamento dizer, mas é a palavra do Senhor, serás condenado. Amém? Podes dizer, não, eu não serei condenado. A palavra de Deus não muda. Você crendo como não, serás condenado. Então, não espere que esse dia chegue. Não espere ver para crer. Creia antes de ver. Creia em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Ele é o único mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho para a salvação. Ele é o caminho para entrar no reino dos céus. Ele é o único caminho. Ele é a única porta que dá acesso ao reino dos céus. Não tem como entrares no reino dos céus se não conheceres a Jesus. Não tem como entrares no reino dos céus se não buscares aquele que é o único mediador, aquele que é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então aceita Cristo, então receba Cristo, então receba, porque só há um mediador para a vida, que é Jesus. Só existe um caminho para a vida, que é Jesus. Só há uma alma que faz expiação dos pecados, que é Jesus. Só há um sangue que nos comprou pelo preço mais alto, que é Jesus. Só há um madeiro, não haverá outro madeiro, não existe outro madeiro. Só há um madeiro, que neste madeiro estava Jesus. Só existe um Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, que é Jesus.
Jesus. Só uma salvação que vem de Jesus. Só um. Outro não é Jesus. Se te mentirem que há outro, não é Jesus. Não é Jesus. Porque em outro lugar não há salvação. Podes girar o mundo todo, podes rodar o norte, o sul, o oeste e o oeste. Salvação é só em Jesus. Podem te falar: vamos no lugar X, vamos buscar o tio X para encontrares a salvação. É mentira. Salvação é só em Jesus. Podem te falar: no hospital X dá salvação. É mentira, igreja. Só em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não depende de lugar. Cristo Jesus não depende de sítio, não depende de lugar. A Bíblia fala: se confessares, é só você confessar. Aonde estiveres, é só confessares. Não importa como estás, basta você confessar. Não importa o pecado que você cometeu, basta você confessar. Eu já matei muita gente, eu já fiz muito mal a muita gente. Não importa. O Senhor diz: vinde a mim. Vinde a mim. Ele não disse: alguns venham, os que eu escolher venham. Ele disse: vinde, você que crê, venha. Como estiveres, estás com a veste rasgada, venha. Estás sujo, venha. Impuro, venha. Estás nu, venha. Conforme você estiver, venha. Porque quem limpa, quem purifica é Jesus. Não foi em vão a água e o sangue que saiu da costela do Senhor no madeiro. É para purificar aqueles que vêm a Ele. É para limpar aqueles que vêm a Ele. Então não importa se você veio neste lugar com bruxaria, se você veio com rituais, com pactos, se na tua casa ainda tem deuses de estátuas, o Senhor diz: venha. Pega nos teus deuses, pega nas tuas bruxarias, pega nos teus pactos e venha e confessa, porque Ele é o mediador para a salvação. Há pessoas que têm medo de chegar a Jesus. Há pessoas que buscam outros deuses e estes deuses os ameaçam, dizendo que se você for, vamos te matar. Que se você entregar as pastas, nós vamos te ferir. Igreja, venha. Porque a Bíblia fala que até os demônios o temem. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra há outro que possa se comparar ao Senhor. Porque os demônios o temem. E diante de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então estás a ver aqueles que te ameaçam? Vão confessar. Eles te ameaçam porque eles sabem que a salvação está aí. Igreja, hoje, se você se encontra num desses itens que eu disse, após o culto, vá ter com a liderança, vá ter com o ministro. Não sinta vergonha, porque o Senhor te chama. O Senhor te chama para a libertação. O Senhor te chama para a salvação. Chega de estar preso.
Chega de viveres uma vida de prisão. O Senhor quer te salvar, mas para isso não é o Senhor que irá até a ti, você que precisa vir até Jesus. Aleluia. Jesus é o mediador do paraíso. Ele disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Só para entenderem, igreja, que Deus não faz exceção de pessoas, que não importa como você está. Para quem conhece essa história sabe, um jovem, um homem que viveu toda a sua vida no caminho tortuoso, era ladrão e foi crucificado junto com Jesus por causa do seu pecado, por causa dos seus maus feitos. Mas naquele lugar ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Alguém que viveu a vida toda pecando, no último dia, no último suspiro, ele confessou quem era Jesus. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que tem uma coisa: você não sabe o dia nem a hora. Você não sabe quando chegará o teu fim. Não espera. Eu vou esperar quando estiver no leito da morte para aceitar Cristo Jesus. Se for hoje, se for agora. Aquele ladrão obteve o reino dos céus porque confessou. Amém? Por causa das paixões carnais que o homem vive, o homem tem buscado outros deuses que não salvam, deuses que não conhecem o caminho da salvação. Mas o Senhor está a dizer: volte para Cristo, aceita Jesus enquanto vives. Só Ele é a porta da salvação. A salvação é gratuita. A salvação não vem do bolso de ninguém. A salvação não se ganha com dinheiro. A salvação não vem de casas escuras. A salvação não vem do trabalho. A salvação está em Jesus Cristo e é gratuita. Ele só diz: vinde a mim. Amém? Para a salvação entrar na sua vida, você precisa renunciar às obras das trevas. Você precisa largar a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria. Você precisa largar os pactos, as tradições. Você precisa renunciar às obras da carne, às obras do mundo. Larga a prostituição, a bebedeira, larga a idolatria, larga o adultério, larga a fofoca, larga tudo que você sabe que não agrada ao Senhor, porque destas coisas não herdarás o reino dos céus. E será em vão todos os dias, todos os domingos, você estar aqui na casa do Senhor, para depois o Senhor dizer: aparta-te de mim porque não te conheço. Então faça valer o teu tempo, faça valer o esforço que você faz em vir às vigílias, em vir aos domingos adorar ao Senhor. Faça valer todo esse esforço para herdar ao reino dos céus. Amém. A Bíblia fala em Romanos 6, 23: o salário do pecado é a morte. Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus se agrada da conversão e do arrependimento dos pecados para a salvação. Porque por meio de Jesus Cristo, o Senhor
quer nos dar a salvação. Amém. Se a morte vem do pecado, vença o pecado. Se a salvação vem para a santificação, seja santo. Seja santo. Ande no caminho do Senhor. Busque verdadeiramente o Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando o homem está em pecado, acontece uma separação com Deus. O homem, quando está em pecado, há uma separação com Deus. Hoje eu te digo: levanta de onde caíste, vence o pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz. Se Jesus já venceu o pecado, você consegue vencer também. Igreja do Senhor, é tempo de conversão. É tempo de se converter para a salvação. A salvação é gratuita. Não depende de pai, de mãe, de irmão, de tio, de avô, de pastor, de ministro. A salvação é gratuita. E Jesus é a salvação. Igreja do Senhor, quem é o seu mediador? Quem é o seu caminho? Em que caminho você tem andado? Se o teu mediador forem os homens, Deus não os conhece. Se o teu mediador forem deuses, estátuas, Deus não os conhece. Se o teu mediador forem espíritos de mortos, Deus não os conhece. Só há um mediador que é conhecido e que salva, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele nos reconciliou com o Pai pelo sacrifício da carne, da sua alma e do seu sangue que foi derramado na cruz. Amém. Igreja do Senhor, você que não confessa o nome de Jesus, saiba que chegará um dia em que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pois só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Até aqui, palavra do Senhor.